casa uma palavra vinda do Senhor. Com certeza vai ser bênção. O presbítero irmão Antônio aqui, com a oportunidade aqui de trazer essa palavra aqui de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando você, sua casa, sua família, e com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Nós desde já queremos agradecer pela oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Pedro Simão, agradecer ao nosso querido diácono Carlos Leite, que nos fez o convite, e glorificamos a Deus pela vida dos irmãos. Nós queremos ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, e você pode nos acompanhar com a sua Bíblia aí na sua casa. Gênesis, capítulo de número 7. Localize o texto para você nos acompanhar nessa exposição da palavra de Deus. Gênesis capítulo 7, nós vamos ler o versículo de número 12, depois nós vamos ler do versículo 17 até o 24. Gênesis capítulo 7, versículo 12, depois nós vamos ler do versículo 17 até o 24. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca. E ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Eu quero que você preste atenção no que Deus colocou no meu coração. Famílias que são vitoriosas em meio às quarentenas. Prezados ouvintes, queridos irmãos, a Bíblia fala de muitas quarentenas. Jesus passou por uma quarentena, e tendo sido guiado pelo Espírito para o deserto, esteve ali 40 dias e 40 noites, jejuando. Depois teve fome, foi tentado por Satanás. Moisés enfrentou uma quarentena, esteve 40 dias, 40 noites no monte para receber os mandamentos da parte de Deus. Elias passou por uma quarentena, depois de ter sido alimentado por um anjo da parte de Deus com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites e chegou até Horebe, o monte de Deus. Quarentenas na palavra de Deus, irmãos, períodos probatórios, onde Deus testa a nossa fé, onde Deus observa os que realmente são fiéis. Quais são as famílias que são vitoriosas em meio às quarentenas? Número 1, são as famílias em que há pelo menos uma pessoa justa. Se tiver pelo menos uma pessoa justa em uma família, essa família tem possibilidade de vencer as quarentenas. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 6
e versículo de número 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Veja também Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Deus, irmãos, está observando os justos. O profeta Malaquias chega a dizer: e vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Em meio à iniquidade e maldade generalizada, o justo busca comunhão com Deus. Era isso que Noé fazia. Em meio à iniquidade que estava generalizada, Noé buscava ter comunhão com Deus. Mais do que nunca, irmãos, nossas famílias precisam buscar ter comunhão com Deus. O justo se mantém distanciado da iniquidade moral da sociedade ao seu redor. Era isso que Noé fazia. Ele se mantinha distante da iniquidade praticada pela sociedade ao seu redor, iniquidade moral. Deus está nos observando. O justo teme a Deus e resiste à opinião e conduta reprovável da sociedade corrupta. Nós vivemos, irmãos, em meio a esta sociedade que é uma sociedade corrupta. O apóstolo Paulo ele já previa isso através da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, dizendo que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque os homens seriam amantes de si mesmos, soberbos, ingratos, irreverentes, sem afeição natural, tendo aparência de piedade, negando, porém, a eficácia dela. O justo deposita sua fé em Deus e anda com Ele. Era isso que Noé fazia. Ele depositava sua fé em Deus e andava com Deus. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. O justo é um pregador da justiça, seu testemunho fala alto. Em meio às quarentenas, irmãos, é momento de dar testemunho, é momento de ser pregoeiro da justiça como Noé. Olha o que a Bíblia diz: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. O justo, finalmente, ele acha graça aos olhos de Deus. Foi isso que Noé alcançou. Ele alcançou graça aos olhos de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 6 e versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graças a Deus. As famílias que vencem as quarentenas da vida são as famílias em que há pelo menos uma pessoa justa. Segundo, as famílias que conseguem vencer as quarentenas da vida são as famílias que entendem e aceitam os projetos de Deus. No meio deste período turbulento, Deus tem projetos para as famílias, assim como Ele tinha um projeto para a família de Noé. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 13 e 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer,
Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6, versículos 13 e 14. Deus tem um projeto para a sua família. Você e sua família precisam descobrir qual é o projeto de Deus para a família de vocês, se vocês quiserem resistir às quarentenas. Veja em Gênesis 6,18: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e tu entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Gênesis 6,18. Deus deu para Noé e sua família um projeto. As famílias que vencem as quarentenas são as famílias que entendem qual é o projeto que Deus quer que elas desenvolvam, e elas se empenham no desenvolvimento desse projeto. E interessante que o projeto que Deus deu a Noé tinha especificações precisas. Gênesis 6, 14 até o 16, acompanhe. Material do qual seria feita a arca, número de compartimentos, dimensões, comprimento, largura, altura, existência de janela e porta e número de andares. Os projetos de Deus são específicos. Os projetos de Deus também contemplam nossas necessidades básicas. Veja, Gênesis 6, 21, Deus disse para Noé: e leva contigo toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será por mantimento a ti e a eles. Deus, nos períodos de quarentena, tem um projeto para as famílias, mas os projetos são específicos e englobam as diversas áreas da nossa vida: área financeira, área emocional, área espiritual, área social. Todos os detalhes estão contidos nos projetos de Deus para as nossas famílias. Nós precisamos descobrir o projeto de Deus para a nossa família. Número 3, as famílias que vencem as quarentenas da vida são as famílias que estão dispostas a obedecer a Deus e a sua palavra. Lamentavelmente, nós vivemos tempos em que as pessoas não estão dispostas a obedecer nem a Deus, nem a sua palavra. Mas se nossas famílias realmente estiverem dispostas a vencerem as quarentenas, precisamos obedecer Deus e sua palavra. Veja Gênesis capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Eu destaco a expressão Deus lhe mandou, e assim o fez. Noé obedeceu. Veja Gênesis capítulo 7, versículo 5: e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Veja Gênesis capítulo 7, versículo 16: e os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. Deus lhe tinha ordenado, através da obediência, irmãos, através da obediência, nossas famílias podem vencer crises que se levantam em períodos difíceis. Não é fácil, irmãos, obedecer, mas é necessário. A obediência é um princípio para a salvação. A salvação é pela graça por meio da fé, mas a obediência faz parte desse processo. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Obediência. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo, o que eu mando? Se nossas famílias realmente quiserem vencer, nós precisamos estar dispostos, irmãos, a obedecer o Senhor por meio da sua palavra. Número 4, as famílias que vencem as quarentenas da vida são as famílias que aguardam a intervenção do Senhor. Está chegando o momento, irmãos, está chegando o dia e está chegando a hora em que a intervenção de Deus vai se manifestar de maneira clara e absoluta. Creia nisso. Gênesis capítulo 8, versículo 1, veja o que a Bíblia diz:
E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. O vento de Deus está chegando para aquietar as águas desta quarentena. O vento de Deus vai passar sobre toda a terra e vai fazer com que as águas desse dilúvio diminuam. Nós precisamos estar dispostos a aguardar a intervenção do Senhor, porque nenhuma quarentena é maior do que o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Oh, glória! Deus tem o controle e o domínio de todas as coisas. E Tiago diz assim: toda dádiva e todo dom precioso vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação alguma de mudança. A intervenção de Deus está chegando para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, e o vento de Deus, o doce Espírito Santo, está soprando sobre essa terra. Creia, glorifique a Deus e receba essa palavra. Número 5, as famílias que vencem as quarentenas da vida são as famílias que lançam fora os corvos e lideram a ação da bomba. As famílias que vencem as quarentenas, os períodos difíceis, são as famílias que lançam fora os corvos e liberam a ação da bomba. Gênesis capítulo 8, do versículo 7 até o 12. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele, para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recebeu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Famílias que são bem-sucedidas nesses períodos difíceis são as famílias que lançam fora os corvos, mas liberam a ação da pomba. Corvo, ave carnívora, de asas largas, de plumagem preta, proibido comer a sua carne, conforme Levítico capítulo 11, versículo de número 15. Pomba, ave granívora, existem aproximadamente 62 espécies espalhadas em todo o globo. Elas vivem acasaladas ou em bandos. Quando nós lemos esta passagem, nós podemos automaticamente fazer uma aplicação desta passagem. Corvo está relacionado com as obras da carne. Ele gosta de comer carne, obras da carne. E a palavra de Deus, ela diz assim, na carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E Paulo conclui esse texto dizendo: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As famílias vitoriosas são as famílias que lançam para fora a ação do corpo, obras da carne. Tudo isso tem que ficar longe das nossas famílias.
prostituição, adultério, inimizade, porfia, ciúmes, pelejas, iras, feitiçarias, emulações, bebedices. Vamos aproveitar a quarentena e comer muito, beber muito? Não. Bebedices, glutonaria, tudo isso tem que estar fora da nossa casa. Mas Paulo prossegue no texto de Gálatas, capítulo de número 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Nós precisamos, neste período ou nesses períodos de quarentena, liberar a ação do Espírito Santo no meio das nossas famílias. O Espírito Santo, ele quer agir no meio das nossas famílias. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo quer agir no meio da nossa família. Ele quer trabalhar no meio das relações em família. Ele quer trabalhar na mente dos componentes da família, porque é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é o Espírito Santo que vai nos ressuscitar se nós morrermos antes do arrebatamento. O Espírito Santo precisa agir na nossa família. Veja que coisa interessante sobre as características de uma pomba. Ela é veloz. Salmo 55, verso de número 6. Isso fala da velocidade do Espírito Santo em trabalhar, em agir, em manifestar o seu poder e estar participando de todas as obras, até mesmo da criação. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo de número 1, quando Deus criou o céu e a terra: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele é veloz para agir, para realizar suas ações. Foi esse Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. A pomba, ela tem uma linda plumagem. Salmo 68, verso de número 13. Isso fala da beleza da pessoa do Espírito Santo. Nele não há mácula, nele não há defeito, nele não há ruga. Pelo contrário, ele trabalha para produzir na igreja uma virgem pura. Paulo disse: vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É o Espírito de Deus que está adornando a igreja, preparando a igreja, trazendo beleza para esta igreja se encontrar com o noivo Jesus Cristo, que não tarda em vir. A pomba, ela tem uma voz gemente. Isaías capítulo 38, versículo 14. Isaías capítulo 59 e versículo 11. Naum capítulo 2, versículo 7. Essa voz gemente fala da intercessão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está intercedendo pela sua família, pela sua casa, pela sua vida. A pomba, ela também tem simplicidade. De acordo com o Evangelho de Mateus,
Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 16, Oséias, capítulo 7 e versículo de número 11. A pomba também, ela tem um comportamento amoroso. Isso fala da amorosidade do Espírito Santo, de acordo com Cantares capítulo 1 e versículo 15, e Cantares capítulo 2 e versículo 14. A pomba era uma ave usada nos sacrifícios, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas no capítulo 2 e versículo 24. Isso fala da participação do Espírito Santo na obra da salvação. O escritor de Hebreus vai dizer que Jesus, ele se ofereceu a si mesmo pelo Espírito eterno, aleluia. E finalmente a pomba é um símbolo do Espírito Santo, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus no capítulo 3 e versículo 16, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos no capítulo 1 e versículo 10, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas no capítulo 3 e versículo 22, e finalmente, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João no capítulo 1 e versículo 32. Nossas famílias têm um projeto para desenvolver, e esse projeto veio da parte de Deus. Mais do que nunca você precisa reunir sua família, orar com sua família, jejuar com a sua família, fazer culto doméstico com a sua família, abraçar sua família, estreitar as relações de amizade durante este período, porque junto nós conseguiremos vencer este período, que é difícil, não é fácil, esta quarentena, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. E o salmista, ele vai dizer que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós, o povo de Deus, nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós, o povo de Deus, nós nos levantamos e nós estamos de pé. Que você possa se levantar na sua casa, no meio da sua família, como um gigante, uma gigante espiritual, e colocar sua família de pé, por meio da oração, do jejum e da intercessão. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua casa, sua família, e que você receba essa palavra da parte de Deus, porque Deus tem uma bênção toda especial para você até o final deste culto. Eu quero aqui encerrar a minha participação neste momento, agradecendo novamente pela oportunidade, glorificando ao Senhor pela vida de todos que estão aqui e pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus esteja em Cristo Jesus abençoando a sua vida. Eu retorno aqui toda a direção deste trabalho ao nosso irmão Carlos Leite. Aleluia! Amém, irmão? Palavra maravilhosa, abençoada, né? O irmão disse ali, né? Que o nosso Senhor Jesus também passou pela quarentena, né? E com certeza, né, você na sua casa aí, Deus tem dado estratégia para você, para a sua vida, né? Deus, né, nos deu estratégia. Eu posso dizer que o Senhor me deu estratégia nessa quarentena e tem sido uma bênção. Algumas pessoas, irmão, que eu conheço e fiquei sabendo que quando se falou da quarentena, tá? Às vezes até empresário, ele já fechou a empresa dele antes de entrar a quarentena. Ele precipitou. O que aconteceu? 10 dias depois o governo, né, entra com um decreto arcando toda a despesa, né, o governo pagando os 80%, né, do funcionário para ficar em casa. Então, olha só, ele precipitou, né? Muitos precipitaram, né? Mas com certeza Deus tem dado estratégia nos irmãos aí, e vai continuar dando estratégia nos irmãos.
Quero aqui deixar uma oportunidade aqui com a orquestra aqui, um louvor aqui, o Josué vai fazer aqui. E já quero agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo, aqui os irmãos que estão aqui no tempo da igreja, também agradecer a todos vocês e deixar uma palavra profética para vocês, né? Antes de passar o microfone para o nosso pastor Pedro, pastor presidente, que tenha uma semana abençoada, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês que estão nos assistindo e a vida de cada um que se encontra aqui, tá bom, irmão? Deixa essa palavra aqui abençoada, que Deus possa multiplicar a vida de vocês, aquilo tudo que vocês desejam conquistar nessa terra aqui, que é com certeza a promessa do Senhor. Partiu para a igreja, partiu para você que está em casa. Palavra maravilhosa que tivemos agora. Amigo, você que está em casa, que às vezes está desviado, ou você que não encontrou esse Cristo ainda, é oportunidade, não é só porque estamos fazendo uma live, mas se você sentir no seu coração que você deseja receber esse Cristo no seu coração, com certeza você pode até deixar nos comentários aí: eu aceito a Cristo como meu Salvador. Eu aceito essa oportunidade que a igreja está me dando neste momento. Amém? Vamos adorar a Deus com este louvor. Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Ouvir a tua voz é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu.
Amém? Amém, irmão? Quero retornar o microfone do nosso pastor presidente, pastor Pedro, e agradecer a todos vocês aí. Graças a Deus. Querido